Queridos irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Hoje, em especial, estaremos concluindo o nosso trimestre tão abençoado, está deixando saudade, mas com certeza neste dia Deus estará novamente falando aos nossos corações e edificando a nossa vida pela ministração da sua palavra. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder estar e adentrar o seu lar neste momento. Nosso muito obrigado. Queremos enviar também uma saudação a todos os nossos irmãos do PROAT, sim, aqueles irmãos que por questões de restrições ainda sanitárias, questões de limitações, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não tem problema, porque a escola bíblica dominical vai até você, está indo até você através da Rede Brasil de Comunicação. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor do nosso culto nesta manhã. Se você puder, onde você estiver, curvar sua cabeça, por gentileza faça-o e vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade que nos concede de podermos estar aqui mais uma vez, para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade e aprender a tua santa palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre o teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza. Abençoe, ó Deus, todas as direções de EBDs, corpo docente, discente, neste dia que o teu Espírito esteja, Senhor, ministrando em cada coração. Abençoe o nosso culto nesta manhã, a cada louvor que será entoado, Senhor, a ministração que será realizada, que o teu Espírito se faça presente neste dia. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista Josa Dark para entoar aqui os hinos em adoração ao Senhor. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos a Deus por este momento tão importante e nós vamos adorar a Deus conforme nos orienta nosso pastor, cantando os hinos que a nossa lição nos orienta a cantar. O hino bem conhecido, este hino leva-nos ao princípio da nossa igreja, o hino da conversão, 15, da nossa harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua
sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Mas o hino de adoração a Deus, o hino de número 47, Rocha Eterna, não é muito cantado, mas ele é muito bonito, né? Tem uma melodia muito bonita. 47, Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, morto para me salvar. Em ti quero me esconder, só tu podes me valer. Minhas obras eu bem sei, nada valem ante a lei. Se eu chorasse sem cessar, trabalhasse sem cansar, tudo inútil, tudo em vão, só em ti a salvação. Nada trago a ti, Senhor, espero só em teu amor. Todo indigno e imundo sou, e sem ti perdido estou. No teu sangue, ó Salvador, lava um pobre pecador. Quando a morte me chamar e ante ti me apresentar, rocha eterna, meu Jesus, que por mim na amarga cruz foste morto em meu lugar, quero a ti só me abrigar. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, estamos hoje concluindo o nosso trimestre. Estamos na 13ª lição do nosso trimestre, que com certeza foi um trimestre muito abençoado. Estivemos aprendendo sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel.
E a 13ª lição, ela tem um título, O Cativeiro de Judá. Texto áureo está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículo 16, que diz: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo mas nenhum remédio houve. A verdade prática nos diz que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. O objetivo geral de nossa lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Objetivos específicos são 3. Primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. E terceiro, relatar a queda de Judá. A nossa lição, a leitura bíblica em classe, está no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, versículo 18 ao 20, e capítulo 25, versículos do 1 ao 10. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica nesta manhã. Segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 18, diz o seguinte: Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Segundo o livro dos Reis 25:1. Sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo na terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o atacaram contra as 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela leitura da sua palavra e continuar pedindo da sua bênção toda especial. Vamos nesse momento encurvar nossa cabeça e orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa de podermos estar em tua presença. Nos ajuda pelo teu Espírito a absorver e apreender tudo quanto haverás, Senhor, de nos ensinar nesta manhã. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós.
Fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar irmão Jonas Santana para vir aqui proceder com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo, estarmos aqui na casa de Deus para participar de mais uma escola dominical, para cultuar ao Senhor. E você sabe, todo culto é composto por louvores, é composto pela pregação, ministração da palavra de Deus, mas também é composto pelo ato da oferta. E ofertar também é um ato de adoração. Tenha isso em mente, a oferta é um ato de adoração. O seu dízimo, a sua oferta voluntária, tudo isso é um ato de adoração a Deus. E é justamente pensando nisso que, com a permissão do nosso superintendente das escolas dominicais, o pastor Nath Jaco Saraiva, eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo. Livro de Malaquias, do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, e o versículo número 10, diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, a sua oferta, o seu dízimo, é um ato de adoração a Deus. E foi justamente pensando nisso que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, ela, para facilitar, já que nós estamos vivendo esse período de pandemia, disponibiliza alguns canais. E você está vendo aí na sua tela a marca do QR Code que está aparecendo. Quando você apontar seu celular para o QR Code, você vai ser redirecionado a uma página, que é justamente a página que vai aparecer agora aí na sua tela. www.eadpeplay.org.br. Essa é a página e quando você acessa, tem diversas opções, mas tem uma opção que está ali em cima, um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Quando você clicar nesse botão, você vai ser redirecionado a outra página. Aí você tem várias opções de ofertar. Vai depender do tipo e da natureza da sua oferta. Você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta voluntária, você pode trazer sua contribuição para missões, você pode participar também com as suas ofertas através do programa social da igreja, através do sistema de comunicação também. Você pode ofertar de diversas maneiras. E existem também outros canais, como você está percebendo aí na sua tela, o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, pode-se utilizar desses dois recursos. Para quem está dentro do Brasil, também pode utilizar os recursos anteriores mencionados, mas nós temos conta na Caixa Econômica Federal, conta no Banco do Bradesco e uma conta no Banco do Brasil. Todo o depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Observe que na parte de baixo tem o CNPJ da igreja, então todo o depósito, todo o beneficiário, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E querido irmão em Cristo Jesus, foi apresentado também agora o Pix, um recurso mais novo que veio para facilitar. E qual é a chave de transferência? É justamente o CNPJ da igreja que está aparecendo aí para você. Então, querido irmão, várias são as formas, várias são as facilidades que se tem hoje de contribuir, de adorar a Deus. Lembre disso, seu ato de ofertar, o seu dízimo, é um ato de adoração a Deus que parte de um coração voluntário. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar nesse momento? Vamos orar para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Vamos orar para que Deus aumente o pão daquele que está nesse momento fazendo esse ato de oferta. Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, vamos falar com o Senhor Jesus. Querido irmão, Deus está contigo. Ore conosco nesse momento, onde você estiver, curva a sua cabeça, ore a Deus, Deus vai fazer um milagre. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Rei das misericórdias, queremos te agradecer, Jesus,
queremos te louvar, pois tu tens sido tudo em nossa vida. E nesse momento, recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, como um ato de adoração a Ti que parte de um coração voluntário. Senhor, nesse momento, atenta para aquele que está desempregado, que está com a cabeça curvada, que está chegando diante de Ti, pedindo uma porta de emprego. Abre a porta, Tu és o dono de tudo, o dono do ouro, o dono da prata. Pai eterno, a esse que nesse momento está ofertando, aumenta o pão dos Teus filhos, meu Pai. Socorre esse que nesse momento clama, pedindo um socorro Teu. Pai eterno, a Tua igreja nesse momento chega diante de Ti, sabendo que Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. Senhor da glória, Rei eterno, é no nome santo, nome poderoso de Jesus, recebe a nossa adoração nesse momento, através dos dízimos e da oferta. Abençoa o Teu povo na terra. Te pedimos isso, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, pastor Nader Jacques Saraiva, convida o evangelista Josar Dark para louvar a Deus. E você que está em casa, continue adorando a Deus conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Vamos adorar a Deus, amados irmãos. O hino é o 515, bem conhecido de toda a igreja. Vamos adorar. Se Cristo comigo vai. Seguindo sem mais dilação.
se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei, Jesus vai comigo, não mais temerei, aleluia, se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos agora para um momento especial de nosso culto, momento da ministração da palavra do Senhor. E tem sido escalado pelo pastor da igreja nesta manhã, o auxiliar Givanildo Hermano, e com ele já está a oportunidade. Saudamos a todos com a bendita e gloriosa paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar aqui nessa manhã, cultuando, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, e ao pastor Nad Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais, por essa oportunidade, por esse privilégio de podermos cooperar nessa escola bíblica dominical. E quero convidar a você para estar com a sua Bíblia, com a sua revista da escola dominical, para juntos estudarmos a lição de número 13, essa lição que tem por título O Cativeiro de Judá. Como é do conhecimento de todos, nós estamos concluindo hoje esse trimestre, um trimestre muito maravilhoso, muito rico, muito abençoado, onde nós estudamos 12 lições, tivemos a oportunidade de estudar a história de alguns reis de Israel, estudamos também sobre o ministério do profeta Elias, o ministério do profeta Eliseu e também estudamos sobre o cativeiro de Israel. Hoje nós vamos estudar sobre o cativeiro de Judá. E antes de nós adentrarmos no assunto dessa lição de número 13, propriamente dita, nós gostaríamos de lembrar que nunca foi o desejo de Deus, nunca foi a vontade de Deus que o seu povo fosse levado para outras terras ou para outras nações. Nunca foi desejo de Deus que o seu povo fosse desterrado, mas isso ocorreu exatamente por conta das desobediências, das negligências, das transgressões, dos pecados, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, onde Deus, através de Moisés, anuncia as bênçãos e as maldições. As bênçãos para quem obedecesse à palavra de Deus e as maldições para quem desobedecesse, nós vamos perceber claramente que Deus já havia anunciado, Deus já havia dito através de Moisés, que se o povo de Israel, ao chegarem em Canaã, se eles
aprendessem as práticas pecaminosas, se eles desobedecessem a Deus, se eles transgredissem os mandamentos, inevitavelmente eles seriam levados a outras terras, a outras nações. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 28, no versículo 36 diz: o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. No mesmo capítulo, no capítulo 28, os versículos 48 a 50, diz assim: assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, nem se apiedará do moço. Que coisa interessante. Os filhos de Israel ainda não tinham nem conquistado Canaã. Ainda estavam prestes a conquistar, mas Deus antecipadamente diz através de Moisés, que ao chegarem em Canaã, se eles guardassem a palavra de Deus, se eles obedecessem aos mandamentos divinos, as bênçãos iriam acompanhá-los. Eles seriam abençoados por Deus, eles seriam prósperos. Mas Deus também advertiu: porém, se ao chegarem lá, se vocês transgredirem, se vocês desobedecerem, inevitavelmente essas maldições virão sobre vós. E dentre as muitas maldições que estão aqui no capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 15 até o versículo de número 68, uma delas seria essa: eles seriam desterrados, eles seriam levados a outros povos, eles seriam levados a outras nações. E essa a razão pela qual Deus havia dito que os hebreus, ao conquistarem Canaã, eles tinham uma dupla missão. Primeiro, eles deveriam expulsar os seus moradores. E segundo, eles deveriam quebrar todos os ídolos, todos os objetos de culto. Isso está no livro de Números. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar livro de Números, capítulo de número 33, os versículos 50 a 56. 50 a 56. Observe que coisa interessante, porque a ordem de Deus, o mandamento de Deus nunca é por acaso. Há sempre um propósito, há sempre um objetivo. E nós vamos perceber no livro de Números, capítulo 33, versículos 50 a 56, que diz assim: e falou o Senhor a Moisés, nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Veja que coisa interessante. Deus havia dado aos hebreus, aos filhos de Israel, a terra de Canaã. Mas Deus disse: olha, quando vocês chegarem lá, vocês vão possuir essa terra. Vocês vão expulsar os moradores. Vocês vão destruir todos os ídolos, todos os objetos de culto. Mas, infelizmente, quando nós lemos os dois primeiros capítulos do livro de Juízes, capítulo 1 e o capítulo 2, nós vamos perceber que os hebreus, ao conquistarem a terra de Canaã, eles não expulsaram os moradores, eles não destruíram os ídolos dos cananeus. Pelo contrário, eles fizeram pacto, eles fizeram acordos, eles fizeram alianças, eles conviveram na terra de Canaã com pessoas de várias nações. E em vez do povo de Israel influenciar aqueles povos, eles foram influenciados. Em vez de aqueles povos passarem a adorar e a servir ao Deus único e verdadeiro, foi o inverso. Foram os filhos de Israel que adoraram os seus deuses, os seus ídolos.
E é essa a razão pela qual Deus levou os seus filhos, para o cativeiro. Nós estudamos na lição de número 10 sobre o cativeiro de Israel, as 10 tribos que foram levadas pela Síria por volta do ano 722 a.C. e hoje estamos estudando sobre o cativeiro de Judá, que ocorreu mais ou menos entre os anos 606 a 586 a.C. Então todas as tribos foram levadas para o cativeiro por conta da sua rebeldia, da sua rebelião, da sua negligência, da sua desobediência aos preceitos e aos mandamentos divinos. Então nós vamos para o nosso primeiro ponto da lição, que fala sobre o declínio espiritual de Judá, é o que diz o primeiro tópico da nossa lição. E nós estudamos na lição de número 12, você deve lembrar disso, nós estudamos sobre a grande reforma que houve em Judá nos dias de Josias. O livro da lei foi encontrado lá no templo e o escrivão Safã leu o livro da lei e quando leu, Josias se humilhou, rasgou as suas vestes e a partir de então houve uma grande reforma espiritual lá em Judá. Nós vamos perceber que Josias aboliu a idolatria. Josias também promoveu um grande avivamento da nação. Nós estudamos na aula passada que nunca houve, desde o tempo dos juízes, uma celebração da Páscoa como aquela. Josias conseguiu trazer um novo pacto, um novo concerto com Deus, uma nova aliança. Mas infelizmente, depois do rei Josias, 4 reis sucederam Josias, que são exatamente, está aí na introdução da sua lição, o nome desses 4 reis, que foram os reis Joacás, o rei Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias. E se você ler tanto no livro dos reis, quanto no livro das crônicas, acerca desses 4 reis, nós vamos perceber que aqueles reis foram ímpios, eles foram maus, eles fizeram o que não agrada a Deus, e é por essa razão que o juízo de Deus foi inevitável. E no primeiro tópico, que fala sobre esse declínio espiritual, nós vamos perceber aí, no primeiro subtópico, que fala sobre as advertências dos profetas. Ou seja, o povo, além de pecar contra Deus, além de transgredir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, Deus manda os profetas. Você sabe disso, que os profetas foram homens chamados por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos seus servos, ao seu povo. Mas qual foi a reação do povo diante das advertências dos profetas? O texto áureo da lição traz um resumo do que foi a forma que o povo reagiu à palavra de Deus através dos profetas. O texto áureo diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Veja que coisa interessante, 3 verbos que é usado aqui no livro das crônicas. Primeiro, eles zombaram. Segundo, eles desprezaram. Terceiro, eles escarneceram. E eu costumo sempre dizer que se há uma coisa pior do que o pecado, é rejeitar o convite ao arrependimento. Então Deus levantou profetas. Dentre eles, nós podemos falar do profeta Isaías, nós podemos falar do profeta Miqueias, do profeta Jeremias, que foram instrumentos, profetas, servos de Deus enviados para chamar a nação para junto de Deus, chamá-los ao arrependimento, para se arrependerem dos seus pecados, das suas obras. Mas, infelizmente, eles não ouviram o chamado de Deus. Eles zombaram, eles desprezaram e eles escarneceram. E eu acho muito interessante esta última frase do texto áureo, que diz assim, que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve.
E eu não sei se você já teve essa experiência, ou talvez alguém da sua família, que talvez começou a sentir umas dores e foi procurar um médico e fez uma bateria de exames, e o médico chegou à conclusão de que nenhum remédio poderia resolver aquela situação, senão uma cirurgia. Talvez você já passou por essa experiência, talvez você já foi submetido a uma cirurgia onde é preciso muitas vezes extrair o mal. O remédio não vai resolver, é preciso fazer uma cirurgia. E é como se Deus tivesse olhado para a nação e dissesse assim: só tem um remédio para Judá. É mandá-los para o cativeiro, é permitir que eles sejam levados para a Babilônia. Para quê? Para tirar o mal da nação. E que mal era esse? A idolatria, as injustiças sociais, os muitos pecados que estavam sendo cometidos pela nação. Ainda no primeiro tópico, o segundo subtópico diz assim: previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. Então nós vamos perceber isso, que Deus se utiliza dos seus servos, os profetas, principalmente o profeta Jeremias, que profetizou durante o reinado desses 5 reis: Josias, Jeoacás, Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Jeremias esteve profetizando durante o ministério, durante o reinado, desses 5 reis. E Deus, através de Jeremias, anunciou que o povo seria levado para o cativeiro, que haveria uma invasão estrangeira. Observe no capítulo 9 do livro de Jeremias, o versículo de número 11, que diz assim: e farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e as cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitados. Deus estava advertindo através de Jeremias. No capítulo de número 25, versículo 11, Deus também diz a Jeremias que o período do cativeiro seria de 70 anos. Diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Nós vamos perceber ainda no capítulo de número 27, versículos 21 e 22, onde Deus diz ao povo de Israel, ao povo de Judá, através de Jeremias: assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá em Jerusalém. A Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia em que vos visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Então observe que Deus anuncia de uma forma muito clara, através do profeta Jeremias, que o povo seria levado para a Babilônia, que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém e conduzir o povo de Judá para a Babilônia. No primeiro tópico, no terceiro subtópico, fala sobre os motivos que levaram Judá ao cativeiro. E aí na lição você vai perceber que foram ao menos 5 razões, ao menos 5 motivos pelos quais os judeus, o Reino do Sul, o povo de Judá foi levado para o cativeiro. Em primeiro lugar, por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Então nós vamos perceber que o profeta Miqueias, que também foi um dos profetas levantados por Deus antes do cativeiro babilônico, que o profeta Miqueias fala qual era a situação política e religiosa de Judá, como estavam procedendo os líderes daquele período, que eram o período que antecipava o cativeiro babilônico. No capítulo 3 de Miqueias, versículos 9 a 12, diz assim: ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó. Quem eram os chefes? Os reis, a liderança política. Nós aprendemos durante esse trimestre que era a função do rei trazer o povo para junto de Deus. Nós vimos durante esse trimestre que quando um rei bom, como por exemplo o rei Josias ou o rei Ezequias, estava reinando,
Qual era a tendência? Eles traziam o povo para perto de Deus. O livro da lei era lido para o povo. Eles renovavam o pacto. Eles aboliam a idolatria. Mas observe que depois que esses reis morreram, outros reis maus lhe sucederam. Lembra disso? Depois que Ezequias morreu, quem sucedeu? Manassés, Amon, que foram reis maus. E depois que Josias morreu, aí veio Jeoacás, Joaquim, Zedequias, que procederam impiamente. E Deus diz através de Miqueias, capítulo 3, versículo 9, ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Ele estava falando de que? Das injustiças sociais que estavam ocorrendo em Judá, e edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Olha os pecados aqui, que era exatamente as injustiças sociais e também a violência. Versículo 11, os seus chefes, ou seja, a liderança política e religiosa de Israel, dão as sentenças por presentes, suborno. Eles estavam pervertendo o juízo em troca de presentes, em troca de dinheiro. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Então os sacerdotes não estavam ensinando por amor à palavra de Deus, ou por obediência ao chamado divino, mas estavam ensinando por interesses. E diz ainda, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Que coisa interessante! Nós vamos perceber que estava havendo uma corrupção na liderança de Judá. Os reis, os sacerdotes e os profetas estavam agindo impiamente. Então diz o versículo de número 11, que até os profetas estavam adivinhando por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Que coisa interessante. Os reis recebendo suborno, julgando as causas injustamente, os sacerdotes ensinando por interesses materiais, os profetas estavam profetizando em troca de dinheiro e ainda estava dizendo, nenhum mal nos sobrevirá porque o Senhor está no meio de nós. E no versículo de número 12 diz, portanto, por causa de vós, como que diz assim, por causa desses pecados, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará um montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então Deus havia anunciado, primeiro pecado que levou Judá ao cativeiro, foi exatamente a obstinada desobediência da liderança judaica. Em vez de os reis trazerem o povo para perto de Deus, em vez de os sacerdotes lerem a palavra de Deus, ensinarem a palavra de Deus para que houvesse um quebrantamento, um avivamento, em vez de os profetas falarem em nome de Deus, os profetas estavam com suas mentiras, seus enganos, suas falsas profecias por interesse em dinheiro. Então nós vamos perceber que a liderança política e religiosa de Judá estava comprometida. E essa é a primeira razão que a lição nos apresenta sobre os motivos pelos quais Judá vai ao cativeiro. Mas nós podemos ler ainda na nossa lição que o segundo motivo é a idolatria, que foi um dos principais pecados de Israel, de Judá, que nós estudamos durante esse trimestre. Adoração a ídolos, a outros deuses, aos Baals, aos Baalins, aos Astarotes. O povo de Judá deixou o Deus verdadeiro e começou a adorar ídolos feitos de madeira, de prata e de ouro. E Deus se utiliza do profeta Jeremias para repreender o seu povo. No capítulo de número 2 do livro de Jeremias, no versículo 5, Deus diz assim: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. No versículo 7 diz assim: eu vos introduzi numa terra fértil,
para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. No versículo 11 diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não são deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Versículo de número 13: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que águas não retêm. Nos versículos 27 e 28 ele diz: que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te e livra-nos. Que coisa interessante, Judá esqueceu o Deus verdadeiro, o Deus que fez tantos milagres, coisas extraordinárias, aquele Deus que livrou Israel lá das mãos de Faraó, lá do Egito, lá da escravidão, que guiou o seu povo durante 40 anos com milagres extraordinários, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, mandando o maná do céu, fazendo sair água da rocha, dando vitória sobre as nações inimigas. O Deus que deu vitória a Josué para conquistar a terra de Canaã, e os hebreus, os filhos de Israel, ao conquistarem Canaã, adoraram aos ídolos, adoraram aos deuses daquela terra, deixaram o Deus verdadeiro, deram as costas para Deus e adoraram a outros deuses. Aí no versículo de número 28 do capítulo 2, Deus diz através de Jeremias: onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Que coisa interessante. Havia muitos deuses, muito paganismo, muita idolatria. Então, nós vamos perceber aqui ao menos 5 razões ou 5 motivos pelos quais os filhos de Israel foram levados para Judá. Judá foi levado para a Babilônia. Primeiro, por causa da obstinação da liderança judaica. Segundo, por causa da idolatria. Terceiro, por causa da violência. Pessoas inocentes estavam sendo mortas, assassinadas, perseguidas simplesmente por falarem em nome de Deus. Você lembra que Joiada, aquele sacerdote, exerceu uma influência tão grande durante o reinado de Joás, que preservou juntamente com a sua vida, a vida de Joás, quando Atalia estava mandando matar toda a família real. E durante o tempo que Joiada vivia, Joás buscou a Deus. Mas depois que Joiada, o sacerdote Joiada, morreu, Joás perverteu o seu coração. E quando Deus usa Zacarias, filho de Joiada, para profetizar a sua ruína, Joás mandou apedrejá-lo. Isso está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 22. E aquele sacerdote, aquele profeta, filho do sacerdote Joiada, foi morto, foi apedrejado, porque falou em nome de Deus, porque denunciou os pecados do rei Joás. Então o sangue inocente estava sendo derramado. Além disso, eles estavam cometendo todo tipo de corrupção e de injustiças sociais. Nós vamos observar isso lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, os versículos 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? São palavras de Abacuque. Abacuque estava conversando com Deus, porque há uma característica em Abacuque. Ele não é só aquele profeta que ouve a Deus e transmite a palavra de Deus. Abacuque era aquele profeta que dialogava, que conversava com Deus.
E Abacuque está conversando com Deus, como que diz assim: porque razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele estava falando de quem? De Judá. Ele estava falando do povo de Jerusalém, que estavam cometendo injustiças sociais, perversões, recebimento de suborno. Além disso, nós vamos perceber que o povo judeu, ao conquistar Canaã, não observaram o ano do descanso sabático, que a cada 7 anos eles não deveriam plantar para que a terra descansasse. Não, eles plantavam todos os anos, porque um abismo chama outro. O distanciamento de Deus e dos mandamentos de Deus fez com que o povo começasse a transgredir vários mandamentos. E por isso, por esses motivos, vamos relembrar: primeiro, a obstinada desobediência da liderança judaica; segundo, a idolatria; terceiro, a violência, o derramamento de sangue inocente; quarto, as injustiças sociais; quinto, pelo fato de não observarem o ano sabático, eles estavam plantando todos os anos. Inevitavelmente veio o cativeiro. A situação de Judá e de Jerusalém era tão crítica, que Deus, através de Jeremias, chega a comparar Judá e Jerusalém com as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Como que diz assim, uma coisa horrível. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Que situação triste a cidade de Jerusalém. O povo de Judá, aquele povo escolhido por Deus para a execução dos seus propósitos, dos seus projetos. Mas a violência, a maldade, a idolatria, o paganismo, a corrupção cresceu tanto que Deus chega a comparar aquela cidade, Deus chega a comparar aquele povo com os moradores de Sodoma e de Gomorra. No segundo tópico da nossa lição, fala sobre a obstinação de Zedequias e sua queda. Diante de todos esses pecados, Jeremias traz uma palavra para Zedequias. E que palavra era essa? Zedequias, não resista ao cerco. Não tente se opor a Nabucodonosor. Aceite a correção. Jeremias é usado por Deus para dizer que a melhor atitude era se entregar. E Jeremias diz, porque se você se entregar, nem você vai morrer e a cidade não será incendiada. Mas nós vamos observar essa teimosia, é o que diz o primeiro subtópico, a teimosia de Zedequias, que não atendeu a palavra de Deus através de Jeremias, que quis a princípio resistir ao cerco, e você sabe disso. Era uma estratégia dos tempos antigos, dos povos antigos. Eles sitiavam as cidades que queriam conquistar. E eles colocavam os exércitos ao redor daquela cidade, de forma que quem estava dentro da cidade não podia sair, nem para plantar e nem para colher, nem para comprar e nem para vender. E aí os mantimentos da cidade iam se acabando, as pessoas iam ficando sem mantimento, sem água, sem alimento, e quando a cidade estava fragilizada, aí eles invadiam. Foi isso que Nabucodonosor fez. E eu posso dizer que aquela invasão, que a destruição de Jerusalém poderia ser evitada se Zedequias atendesse ao mandamento, à ordem de Deus. Observe lá no capítulo de número 38 do livro de Jeremias,
nos versículos 17 e 18, o conselho ou a palavra de Deus ao rei Zedequias através de Jeremias. Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Zedequias, não sou eu que estou falando, é Deus que está te dizendo. Deus de Israel: se voluntariamente saíreis aos príncipes dos reis de Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Deus estava dizendo através de Jeremias: não adianta você querer se opor, aceite, se entregue, porque se você se entregar, você vai viver, essa cidade não será queimada. Versículo de número 18, mas se não saíreis aos príncipes dos reis de Babilônia, se ele não fosse lá se entregar, dizer: nós somos teus servos, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. E isso ocorreu na íntegra, porque Zedequias não atendeu ao convite de Deus, não obedeceu à palavra de Deus através de Jeremias. Ele teve a tristeza, o pesar de ver os seus filhos sendo mortos, e depois os seus olhos foram vazados. Ele foi levado para a Babilônia por causa da sua desobediência. Nós vamos perceber no capítulo de número 39 do livro de Jeremias, a partir do versículo 4, o cumprimento desta profecia. E sucedeu que, vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então, e saíram de noite da cidade. Qual era a mensagem de Deus através de Jeremias? Se entregue, procure os príncipes, se rendam, aceitem. Mas o que eles fizeram? Fugiram pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina, como quem diz assim: vamos fugir. Mas Deus não disse fuja, Deus disse: procure os príncipes. Versículo 5, mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou, deu decreto, e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Que tristeza! O rei vê os seus filhos sendo assassinados. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Que tristeza para um rei, para um pai. E por que isso? Porque não obedeceu a Deus, porque não atendeu o convite de Deus, porque transgrediu o mandamento do Senhor. Nós vamos perceber aí no segundo tópico, o segundo subtópico, que vai falar sobre surdos aos ouvidos dos profetas. Nós vamos perceber que, como se não bastassem eles não darem ouvidos à voz de Deus através dos verdadeiros profetas, eles deram ouvidos à voz dos falsos profetas, que nós já dissemos que profetizavam por interesse, que profetizavam paz para uma nação que estava prestes a ser destruída. Se você ler, por exemplo, lá no capítulo de número 23 do livro de Jeremias, e você sabe disso, nós estamos lendo vários textos aqui do livro de Jeremias, porque Jeremias foi contemporâneo desses reis. Nós já dissemos, do rei Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Jeremias, ele viu o cumprimento dessa profecia. Ele não chegou a ver o retorno do povo de Judá. Não, retorno não. Mas ele viu a invasão estrangeira. Ele viu quando a cidade foi incendiada. Ele teve até a oportunidade de escolher, de ir para a Babilônia ou ficar em Jerusalém.
E nós vamos perceber isso lá no livro de Jeremias, capítulo de número 23, os versículos de número 16 a 21. Nós vamos perceber o que era que diziam os profetas. Deus diz através de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos a vaidade e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Jeremias estava dizendo: não ouça, não escute. Esses profetas não estão falando em nome de Deus. Dizem continuamente. O que diziam os falsos profetas? O Senhor disse: paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Jeremias dizendo: vai vir uma nação estrangeira. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. Vocês serão levados para a Babilônia. Nabucodonosor vai incendiar esta cidade. Nabucodonosor vai destruir o templo. Nabucodonosor vai levar os utensílios do templo para a Babilônia. Os falsos profetas dizem: não, haverá paz. No capítulo 7, versículo de número 4 do livro de Jeremias, veja o que diz a palavra de Deus: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Deus estava dizendo: não acreditem nas palavras dos falsos profetas, porque eles acharam que pelo fato de haver um templo lá em Jerusalém, que Deus não iria permitir a invasão estrangeira e a consequente deportação para a Babilônia. Então nós vamos perceber aqui no segundo tópico, que vai falar exatamente sobre essa teimosia de Zedequias e essa obstinação, que os homens, os moradores de Judá e de Jerusalém, eles eram surdos aos avisos dos profetas de Deus e estavam dando ouvidos às falsas profecias dos falsos profetas. E aí vem o terceiro tópico, o terceiro e último tópico da lição, que vai falar exatamente sobre a destruição da cidade santa e do templo. Inevitavelmente, Jerusalém foi invadida, a cidade foi incendiada. Então, a Bíblia nos mostra isso, que Nabucodonosor não levou os judeus todos de uma vez. Essa invasão, esse cativeiro de Judá ocorreu em 4 etapas distintas, inclusive no subsídio da lição preparado pela Superintendência das Escolas Dominicais, fala sobre isso. Em 605, Nabucodonosor derrotou Jeoaquim, levou para a Babilônia muitos tesouros do templo e pessoas entre os nobres. Foi nessa primeira leva que foi levado Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Em 597, 8 anos depois, ele invade mais uma vez e desta feita ele leva 10.000 judeus para a Babilônia. Em 586 vem a terceira fase, a terceira leva, onde a cidade foi incendiada, o templo foi destruído. E finalmente em 581 levaram 745 cativos. Esses registros estão nos últimos capítulos dos livros dos reis e nos últimos capítulos dos livros das crônicas. E quando nós lemos o livro das Lamentações de Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias traz um resumo do que ocorreu com Judá, do que ocorreu com Jerusalém, do que ocorreu com o povo judeu. No livro das Lamentações de Jeremias, nós vamos perceber Jeremias falando o que foi que ocorreu com o povo judeu. Por exemplo, no capítulo de número 4, o versículo 4, ele diz: a língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Jeremias diz que crianças de colo, que bebês recém-nascidos estavam famintos. A língua deles estava apegada ao seu paladar. E os meninos pedem pão, as crianças pedindo pão aos seus pais. E Jeremias diz: ninguém lhe dá. Porque além daquela invasão estrangeira, além da deportação para a Babilônia,
além da morte dos soldados, houve fome, miséria. Crianças inocentes estavam pedindo alimento e não tinham. Versículo de número 5, do capítulo 4 do livro das Lamentações, Jeremias vai dizer: os que comiam iguarias delicadas, os judeus que comiam com fartura, com abundância, muitos alimentos, ele diz, eles estavam agora abraçando esterco, eles estavam desejando comer comidas imundas. No versículo 10 ele diz: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. A fome era tão grande em Jerusalém, que as mulheres estavam cozinhando seus próprios filhos para se alimentarem. Veja o desespero, a miséria, a fome. Aí diz assim: serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. No capítulo 5, Jeremias vai dizer assim: a nossa herdade passou a estranhos e a nossa casa a forasteiros. No versículo 3 ele diz: órfãos somos sem pais, as nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Versículo 8 ele diz: servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque das suas mãos. Versículo 10 ele diz: nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. No versículo 11 ele diz: forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá, ou seja, as moças, as mulheres de Judá e de Jerusalém estavam sendo forçadas. Versículo 12 ele diz: os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas, não houve ao menos o respeito pelos idosos. Aos jovens obrigam a moer e os moços tropeçam debaixo da lenha. Colocaram os jovens para serem escravos, para trabalharem para eles. Os velhos já não têm assento à porta, os jovens já não cantam. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Então nós vamos perceber que o livro das Lamentações de Jeremias, ele vai trazer um resumo do que ocorreu com o povo judeu. O livro das Lamentações de Jeremias é uma espécie de um cântico fúnebre. Apesar de haver sido escrito pelo profeta Jeremias, mas ele traz também o lamento, o pesar, a tristeza de Jeremias ao ver o cumprimento da sua palavra. E eu fico pensando, eu fico imaginando como não estava o coração de Jeremias em saber que por causa das rebeldias, das transgressões do povo de Judá e pelo fato de eles não terem dado ouvidos à voz de Jeremias, tudo aquilo sobreveio. E Jeremias viu com os seus olhos, ele viu as crianças famintas, ele viu crianças pedindo pão, ele viu mulheres e moças sendo violentadas em plena praças públicas, ele viu jovens trabalhando como escravos, ele viu os velhos apanhando no rosto. E ele escreve o livro das Lamentações de Jeremias. Mas que coisa maravilhosa! O livro das Lamentações não fala apenas de sofrimento, não apresenta apenas as coisas ruins, as tragédias, as consequências do cativeiro, não. Jeremias é usado por Deus para trazer-nos uma mensagem de esperança. Eu digo trazer-nos porque a princípio serviu para o povo de Judá, mas pode ser aplicada a cada um de nós. E é exatamente este último tópico da lição. Terceiro tópico e terceiro subtópico, a esperança profetizada. O mesmo Deus que utilizou-se de Jeremias para dizer assim: olha, vai vir uma nação estrangeira, olha, já vem Nabucodonosor, vocês serão levados para outras terras. Deus se utiliza de Jeremias para falar sobre as misericórdias do Senhor. Que coisa maravilhosa! No livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos
porque as suas misericórdias não têm fim. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: olha, ainda há uma esperança. E nós devemos confiar em Deus, nesse Deus misericordioso, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E eu quero concluir esta reflexão trazendo uma aplicação prática. Quem sabe você cometeu algum deslize, algum pecado, alguma transgressão, alguma negligência, talvez você errou, talvez a sua situação esteja, quem sabe, como o povo de Judá, talvez você deixou o Deus verdadeiro e passou a seguir a deuses falsos, talvez você se envolveu com violência, talvez você esteja dentro de um contexto de injustiças sociais, talvez você esteja sentindo sobre a sua vida, talvez sobre a sua família, o reflexo, o resultado das suas consequências, dos seus pecados, dos seus erros, porque é isso que diz a verdade prática. Olha o que diz a verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Talvez você esteja cativo das suas próprias escolhas, mas eu quero dizer que Deus é aquele que corrige, é aquele que pune, é aquele que castiga, é aquele que disciplina, mas Deus está sempre pronto a restaurar. Deus está sempre pronto a renovar o pacto, a aliança, e era essa a mensagem de Jeremias através do livro das Lamentações. É como se Jeremias dissesse assim: olha, nem tudo está perdido, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E embora não esteja necessariamente na nossa lição, o que houve, professor, depois do cativeiro de Judá? O que foi que aconteceu? Se nós lermos o primeiro capítulo do livro de Esdras, nós vamos perceber o que ocorreu. Nós vamos perceber que esse Deus, cujas misericórdias não têm fim, esse Deus longânimo, esse Deus sempre disposto a perdoar, ele se utilizou de Ciro, o rei da Pérsia. E Ciro, depois de 70 anos lá em Babilônia, Ciro autoriza o povo a retornar a Jerusalém, a restaurar aquela cidade, a reconstruir o templo. Nós vamos perceber que Ciro foi esse canal, esse instrumento de Deus para que Judá e Jerusalém voltassem a habitar na sua terra. Ele permitiu que Zorobabel retornasse para Jerusalém com alguns judeus para restaurar o templo, ou reconstruir, melhor dizendo, o templo. E o povo, depois de 70 anos, voltaram para Jerusalém mais uma vez. Mas que coisa interessante, eles voltaram depois que foram curados da idolatria. Eles voltaram depois que foram curados do paganismo. Depois que o povo judeu retornaram para Jerusalém depois de 70 anos, nunca mais eles foram idólatras. E nós podemos dizer que aquele mal, aquele cativeiro, ele foi necessário. Deus havia chegado a essa conclusão: eu vou ter que mandar esse povo para o cativeiro. Mas quando eles estavam curados da sua idolatria, Deus trouxe mais uma vez a sua pátria, a sua terra, a sua nação, e eles mais uma vez, nos dias de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, eles restauraram Jerusalém. E é sobre esse Deus que eu quero falar, esse Deus da restauração. Não importa como esteja a sua vida, a sua família, por onde você andou, o que você fez, se você sente no coração essa tristeza, esse arrependimento, eu quero dizer que Deus está sempre pronto a restaurar. O Deus da restauração, o Deus de Jeremias, está aqui para restaurar a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você está distante dos caminhos, talvez já serviu a Deus, talvez já foi crente, quem sabe, talvez você já foi até batizado com o Espírito Santo.
Talvez você já foi um pregador da palavra, talvez você já louvou a Deus, quem sabe você foi, quando criança, louvou a Deus com as crianças, talvez você fez parte do grupo de adolescentes e jovens da sua igreja, mas por alguma razão, por algum motivo, você está distante. Mas Deus está hoje te dizendo, volta, vem novamente, eu quero restaurar a sua vida, eu quero te devolver aquilo que você perdeu. Quero agradecer mais uma vez a Deus, ao nosso pastor e ao pastor Nath Jackson por essa oportunidade e desejar que o Espírito Santo de Deus possa aplicar a sua palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus, que palavra maravilhosa, irmãos. Estamos regozijados nesta manhã, concluindo, fechando aí esse ciclo de estudos sobre o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. E fechamos com chave de ouro, o cativeiro babilônico, mas não só o cativeiro babilônico, mas acima de tudo, palavra de restauração, palavra de reencontro, palavra de renovação de aliança. E nesta manhã nós queremos agradecer a Deus a oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. E agradecer a você também que pôde estar conosco aqui nesta manhã, você meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e convidamos você a estar no próximo domingo, neste mesmo horário, adorando ao Senhor, aprendendo a sua palavra, iniciando mais um trimestre. Estaremos estudando sobre o apóstolo Paulo, a vida e ministério do apóstolo Paulo. Com toda certeza será um trimestre abençoado como foi este que nós concluímos hoje. Neste momento, nós gostaríamos de convidá-lo a orar e agradecer ao Senhor por este culto maravilhoso. Vamos orar em nome de Jesus. Se você puder encurvar sua cabeça neste momento, por gentileza o faça e vamos nesse momento falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste de podermos estar aqui mais um final de trimestre, te agradecendo pela tua grande e infinita misericórdia, ó Deus. Quantos iniciaram este trimestre, mas não tiveram este privilégio de estar concluindo, porque, Senhor, não tiveram a oportunidade, ó Deus, de estar conosco neste dia, ó Senhor. Mas queremos pedir uma bênção toda especial em favor de cada um dos teus filhos, que neste momento está concluindo este ciclo de estudo para a glória e louvor do teu nome. Continua abençoando a cada um, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que esteve sendo alcançado neste dia por este estudo, ó Pai, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Abençoe, Senhor, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, a todo o ministério da tua casa, Senhor, ajuda a cada direção de escola, a cada professor, a cada aluno, ó Pai, que no próximo trimestre, Senhor, na próxima semana, se tu não voltares, Senhor, estejamos aqui novamente, aprendendo a tua palavra. Tudo isso nós queremos te agradecer, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.